Muito me alegro estar aqui com os irmãos de volta após uma viagem magnífica, sobre a qual quero dar um breve relatório. Saímos daqui no domingo, dia 3, fomos ao Cairo. No Cairo visitamos as pirâmides, que são muito mais espetaculares do que as fotografias. É uma experiência realmente tocante estar diante daqueles monumentos de 5.000 anos. Visitamos também uma igreja chamada Igreja de São Sérgio, que é uma das mais antigas do mundo. E os egípcios dizem que quem levou o evangelho para o Egito foi o evangelista Marcos. É o que a tradição diz, não sabemos, mas é uma igreja muito antiga, num bairro cristão, em que no país praticamente a totalidade é muçulmana. É uma experiência também ver como uma grande civilização, como a do Egito, uma das maiores do mundo, se tornou um país tão pobre, tão necessitado de todas as coisas. É uma experiência bastante chocante e, por isso, também enriquecedora para nós. De lá, de avião, fomos para Amã, uma das cidades mais antigas do mundo também, onde fomos a Petra, uma das maravilhas do mundo antigo, uma cidade esculpida toda em pedra pelos nabateus, alguns séculos antes de Cristo, e a cidade foi destruída depois pelos romanos, alguns séculos depois. E dali fomos ao Monte Nebo, de onde pudemos ter a mesma visão que Moisés teve, olhando a terra prometida. Descemos então as colinas de Moabe, em direção a Israel, subindo pelo território da Jordânia até um pouco depois de Jericó, e entramos então no país e fomos até a cidade de Tiberíades, às margens do lago Quinerete, que a Bíblia chama de, em geral, Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. No Mar da Galileia, dali fomos a alguns lugares muito inspiradores. Menciono 2 deles, ou 3. A porta ainda está lá, por onde Abraão entrou, vindo de Ur dos Caldeus, num lugar chamado Dan. No mesmo lugar está um altar no qual Jeroboão colocou um bezerro de ouro para a adoração do povo de Israel. Colocou um no norte, em Dan, e outro no sul, em Betel, no reino do norte, como a dizer, a quem é que deviam os judeus servir? A um bezerro de ouro, tal como a experiência do Sinai 6 séculos antes. Vimos também as nascentes do Rio Jordão, um som magnífico, a água saindo das terras, vindas do Monte Hermon, e elas vão se juntando até chegarem mais adiante e formar então o Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Estivemos no lugar provável onde Jesus Cristo proferiu o Sermão da Montanha, que foi, nessa minha viagem agora, o momento mais tocante da minha experiência ali, imaginar Jesus falando e recebendo as multidões que vinham das cidades próximas. Fomos a Nazaré, a Caná da Galileia, e depois fomos para o Monte Carmelo, terra de Elias. Depois descemos pelo litoral do Mar Mediterrâneo, de mar a mar, uma distância para nós muito curta, cerca de 80 quilômetros, entre a extremidade leste com a oeste do país. Aí descemos numa faixa de 13 quilômetros, que é todo o estado de Israel, porque a outra parte, a Cisjordânia, está com a autoridade palestina, e chegamos a um lugar chamado Cesareia Marítima, que Herodes mandou fazer homenagem ao imperador,
e de onde o apóstolo Paulo saiu para suas viagens missionárias, e onde ainda existe um hipódromo praticamente intacto do período romano. Em seguida chegamos a Jope, que é um bairro da cidade de Tel Aviv. Fomos à casa de Simão o Curtidor, onde Pedro teve aquela experiência, aquela visão, que está em Atos capítulo 10, no qual ele aprendeu então que o evangelho não era para os judeus, mas para o mundo inteiro. E foi muito interessante que o nosso guia judeu, ele disse o seguinte: o judaísmo, a minha religião, é uma religião tribal, mas o cristianismo é uma religião universal. Ele mesmo reconheceu isso, e a experiência de Deus dizendo a Cornélio que devia receber bem a Pedro, que devia receber bem a Cornélio, que era um romano, não era, portanto, alguém de Israel, aquilo marcou esse fato de que o evangelho é para todos. De Tel Aviv fomos para Jerusalém, muito perto também. De Jerusalém fomos ao Mar Morto, ao extremo sul do Mar Morto. Visitamos então as ruínas de Massada e as ruínas de Qumran, que é um lugar muito importante, Qumran, porque ali foram descobertos em 1947 os manuscritos mais antigos que há da Bíblia Sagrada, inclusive um livro de Isaías completo, na mais antiga cópia que existe, anterior a Jesus Cristo, demonstrando a absoluta fidedignidade do livro sagrado. Voltando a Jerusalém, fomos a alguns lugares da cidade, como o Getsêmani, sempre muito tocante, como o Jardim do Túmulo, também o Santo Sepulcro. Fomos a Belém, e ali realmente foi um momento de muita tristeza. Nossa guia cristã disse o seguinte: em 10 ou 15 anos não haverá um cristão sequer em Belém. Em toda a Palestina muçulmana, os cristãos são 1%. Quando falamos de cristãos ortodoxos, católicos romanos e evangélicos. 1%. Em Belém, são quase 15%. Ocorre que as condições de vida em Belém são dramáticas. Nenhum israelense pode ir a Belém e nenhum palestino pode ir a Israel. Há um muro grossíssimo de mais de 3 metros de altura que impede qualquer tipo de acesso. 95% da economia de Belém e cidades vizinhas vem do turismo. E a cada dificuldade que há entre palestinos e árabes, centenas de milhares de grupos cancelam as suas viagens. Então, ela disse que eles têm uma boa universidade, os jovens estudam lá, mas não têm trabalho. Quando surge algum trabalho, vai para o muçulmano. Se sobrar, e não sobra porque não tem trabalho, vai para um cristão. Então os cristãos estudam, se preparam, saem, migram, casam-se e não voltam mais para Belém. Então ela disse que os estudos indicam que em 10 ou 15 anos não haverá sequer um cristão em Belém, na terra em que Jesus Cristo nasceu. É algo assim realmente de cortar o coração. Ver as realidades do mundo em que nós nos encontramos. E de Jerusalém, então, nós fomos para fazer uma conexão em Frankfurt, e a empresa que nos conduziu alongou um pouco esse tempo. Pudemos visitar uma cidade chamada Rotenburg, que fica a 200 e poucos quilômetros de Frankfurt, que é uma cidade, quase que uma cidade museu, mostrando toda a realidade do mundo no período medieval. Foi bastante interessante também conhecer aquela cidade. Então foi uma viagem sem nenhum incidente, foram 27
6 pessoas mais o diretor da empresa, e desses 21 ou 22 são aqui de nossa igreja. Estivemos sempre muito juntos, foi muito bom, oramos, cantamos, nos lembramos aqui dos irmãos que estavam enfermos. Foi uma experiência muito enriquecedora. Por que eu dou esse testemunho, né? Porque eu gostaria que não fosse um dia vá. Vale realmente a pena. Para mim, esse ano mais interessante foi exatamente ver a porta de Abraão. Eu gostaria muito de um dia fazer o percurso de Abraão, chamada Rota de Abraão, de Ur dos Caldeus até o Mar Morto, mas hoje é impossível. Ele passou por Damasco e Alepo, cidades hoje impensáveis de alguém ir. Os conflitos são tremendos, tanto no Iraque, onde hoje é Ur, né, onde foi Ur, quanto na Síria e também no Líbano. O Líbano está em paz, mas Síria e Iraque, impossível, né? Mas, porque é um traçado muito interessante para entendermos o nosso cristianismo ou as religiões monoteístas, da qual nós somos a maior em termos quantitativos. E eu entendo que quando a gente faz uma viagem destas, não que os lugares sejam sagrados, não tenho essa visão, apenas nós conhecemos melhor a história, a geografia, as distâncias. Então, por exemplo, Jericó fica a 34 quilômetros de Jerusalém. A gente, agora, quando lê o texto bíblico, descia um homem de Jerusalém a Jericó, a gente entende perfeitamente. Vemos em Jericó também. Me emocionei vendo lá um sicômoro muito antigo, único da cidade. Não se sabe a data dele, não se fez pesquisa, mas é muito antigo. A gente observa, então, como é que eram as características possíveis daquele sicômoro em que Zaqueu subiu para ver a Jesus. É uma cidade mais antiga do mundo, 10 mil habitantes, estão escavando ainda, muitas coisas certamente serão descobertas. São terras que são museus a céu aberto. Cada dia descobre uma coisa no nível um pouco mais abaixo. Além disso, a gente observar as diferenças culturais, no vestimento, no olhar. Atravessa um país, as pessoas são diferentes nas suas características, isso é muito bom. Sobretudo a gente vê o relato bíblico, não é? A gente às vezes lê, mas não tem uma ideia muito clara. Então, para mim, a maior experiência foi exatamente ver o altar que Jeroboão fez para um bezerro de ouro, que mostra que o homem não mudou. O homem é sempre o mesmo, né? Estamos sempre querendo um Deus que possamos tocar, logo também manipular, né? Foi assim com Arão, depois com Jeroboão. Infelizmente, é assim que o ser humano é. Então, trago esse relatório também para agradecer as orações dos irmãos. A viagem foi magnífica, nenhum incidente, nenhum acidente, muito sol, está na cara, muita comida, está na frente, e muitas lágrimas de gratidão a Deus também, porque Deus nos dá, a mim, ao grupo que foi na viagem anterior, este privilégio. O dia que você puder, não tenha medo. Risco zero. Mais perigoso ir para minha casa agora, daqui a 2 quadras, do que andar por lá. É tranquilo. Soltaram um foguete lá. Um dia nós estávamos lá, mas só li nos jornais. Não teve nenhuma consequência, já faz parte da rotina da vida deles, como nas nossas aqui também, alguns dramas. Então vale a pena a gente poder experimentar isso. Nossa igreja, 2 foram com... Um foi com a sua filha, outro também com a sua filha, o casal, outro foi com o seu filho. Foi estarem juntos, foi algo que vale a pena. Considerem isso, comigo ou semigo, que realmente é uma belíssima viagem. Obrigado, então,
a todos. Quero perguntar se há entre nós alguém que participa do nosso culto hoje pela primeira vez. Eu gostaria que ficasse em pé, por favor. Na sua convite, seu nome é? Bem-vinda, Roberto, bem-vindo. Temos ali uma família, bem-vinda também. Mais alguém? Não se assentem sem antes ganhar um abraço. Vou dar um aqui, já vai facilitar, não é verdade? Bem-vindo. Temos conosco hoje a nossa irmã Aldiva. Ela vai declamar 2 poemas. No primeiro culto ela fez 4 poemas. 2 poemas da Daria Gláucia, nossa irmã, poetisa, uma das melhores do Brasil, membro de nossa igreja aqui. 2 poemas dela serão lidos também ao longo deste culto. A ordem está impressa no boletim com algumas mudanças, poucas, para que nós possamos realizar tudo isso em apenas dramáticos 90 minutos. É um esforço muito grande da nossa parte, esperamos conseguir. Temos a banda Querigma conosco, nosso pastor Cleudair, dos adolescentes, nosso pastor André, cooperando conosco aqui nesse momento em nossa igreja, nossa organista, nosso pianista, a equipe de multimídia, som e transmissão pela internet. A todos estes nós agradecemos. E perguntamos se há alguém que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Se houver, eu peço que venha aqui, vamos orar em seu favor. Já vi que temos um de casamento. Quantos aninhos? 13 anos de vida conjugal. Deus abençoe vocês. Há mais alguém? Outro aniversariante? Parabéns também, Dineia. Você faz aniversário? Quantos anos? 8. 8 anos. Como é que você chama? Ana Paula. Bem-vinda e parabéns para você, tá bem? Parabéns, aniversário de nascimento? Parabéns também. Então, vocês estão firmes? Pode ficar aí uma meia hora, mais ou menos? Não, 15 minutos então. Jacques vai fazer um convite aqui a que nós participemos da Escola de Cristianismo. Bom, queria fazer uma pergunta ao pastor sobre a viagem. Se ele teve a chance de treinar o hebraico que ele aprendeu na escrita. Tu quer saber a verdade? Não. É o seguinte, hoje é o último domingo para as inscrições para a escrita. A escrita é a Escola de Cristianismo Itacuruçá. A gente pode resumir como os cursos que a igreja oferece em diversas áreas ao longo da semana, principalmente à noite. Nesse período agora, a gente tem 4 cursos acontecendo. A continuação do curso de hebraico bíblico, às terças-feiras, com a professora Ruth Amorim, horário de 7 às 8h30. Quarta-feira, o curso Academia da Alma, com o pastor Israel, de 7h30 às 9h30. Quinta-feira, o curso História do Cristianismo, com o pastor André, de 7 às 8h30. E sábado, o curso Ferramentas para a Gestão Ministerial, com o professor Richard Vasques, de 2 às 5 da tarde, aos sábados, com 2 encontros mensais. Tá? Então a agenda ficou dessa maneira. As inscrições podem ser feitas ainda pelo site, há vagas. Vocês podem encontrar no boletim, na página 5, um quadrado verde aqui no final, onde tem o link para inscrição, www.itacuruca.org.br/escrita. Tá? Então lá tem o link para fazer a inscrição. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar o pastor Cleudair, que a gente tem todas as informações na mão para viabilizar a participação de vocês, tá certo? Obrigado. Meus irmãos, é muito útil essa escola. Aprender só faz bem. Quem não aprende, envelhece. Quem aprende, rejuvenesce. Não importa a sua idade, vem aprender. O pastor Carlos Daniel também vai ter um informe sobre a nossa oportunidade de ajudar algumas pessoas aqui da nossa cidade.
Também quero fazer uma pergunta, então, sobre a sua viagem. Não sei se você vai abrir depois para os irmãos aí. De jeito nenhum. Você viu moradores de rua lá nas cidades que você visitou? Também. Também. Menos do que aqui, mas sim. Então, esse aviso, essa oportunidade de servir é para as moradoras de rua ali daquela região da central do Brasil. A Cristolândia, que é conhecida também como Cracolândia, ali na central do Brasil, mas tem um trabalho realizado pelos batistas de evangelismo e recuperação lá dos dependentes, então é chamado de Cristolândia. Vai estar oferecendo no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, um café da manhã para as moradoras daquela região ali da central do Brasil. E vão estar oferecendo um presentinho para aquelas mulheres. E para a nossa igreja, que é uma parceira desse trabalho, eles pediram se a gente podia presentear com aproximadamente 50 roupas íntimas femininas, lingerie, para que pudesse estar compondo ali o kit de presente para aquelas mulheres. Como o café da manhã será oferecido na sexta-feira, se você puder trazer durante a semana, pode deixar aqui na secretaria ou na administração. Mas está bem claro, é uma oportunidade muito boa, demanda que você sai de casa, vá comprar esses produtos e então fazer essa doação que certamente vai ser muito útil para essas pessoas tão assim necessitadas. Quero lembrar os irmãos então que nós estamos já preparando o nosso Celebrando a Páscoa. Na página 5 você tem uma informação de como você pode participar. Precisamos de cantores, pessoas que venham emprestar a sua voz, sendo corista ou não atualmente. Então, o irmão Ramon espera aqui a sua participação. Se tem alguma dúvida, você pode falar com ele ao final do culto, ele vai descer, vai estar lá à porta, como você pode participar, os horários estão no boletim. Nós precisamos muito que você venha ensaiar. Por mais que você já cante tão bem, tem que ensaiar. E se você não canta tão bem, também tem que ensaiar, não é? Está muito boa a programação, bastante intensa. Já à porta os irmãos poderão levar o convite para entregar aos seus amigos, trazê-los para participar. Uma série de eventos durante vários dias, diferentes situações, coro, orquestra, teatro, banda, solista, uma semana completa. Você então tem ali todas as informações para participar. E no próximo domingo, no culto das 17h30, o terceiro culto do dia, portanto, nós teremos aqui a celebração do Dia Internacional da Mulher. Então, vai ter uma convidada, está o nome dela também no boletim, professora Cândida, você pode vir. Não é só para as mulheres, é para todos, mas é o dia que nós separamos para celebrar este evento tão importante, de valorização tão importante da mulher. Quero chamar aqui por fim, nessa primeira parte, nosso irmão Carlos Alberto Pereira. Ele é membro da Igreja Batista em Vila Rosali, mora aqui na Tijuca e quer ser membro de nossa igreja por carta de transferência. Então, os irmãos são favoráveis que o recebamos como membro de nossa igreja por transferência, levantem suas mãos. Obrigado. Contrários? Quem não votou não é membro, mas pode ser. É só decidir, falar comigo e fazemos esse momento aqui. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Deus abençoe, então, você aqui conosco. Vamos ficar todos em pé, então. O pastor André vai agora orar, então, pelos nossos aniversariantes, de nascimento, de casamento, pelo nosso irmão Carlos, chegando aqui em nossa igreja, e vai oferecer esse nosso culto a Deus. E vamos continuar em pé, porque vamos cantar, sim, com certeza, meu Senhor, aqui está, logo após esta oração. Agradecemos, Senhor, por esses irmãos que nesta noite celebram aniversários, porque sabemos que a vida, o casamento, o batismo, que um dia celebraram, foi dom do Senhor. Te agradecemos por esse irmão que recebemos hoje na membresia desta igreja e rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um aqui neste momento de culto. E realmente possamos gozar, nos alegrar da Tua presença e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. Pedimos também, Senhor, que Tu recebas tudo que vamos te prestar em Teu altar, no nome de Jesus. Amém.
Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Falhou, meu pai. Quando nós buscamos a vontade de Deus, Ele mesmo prepara o nosso caminho. Vamos cantar o hino de louvor ao Senhor. Enquanto nos preparamos para esse canto, vamos ler o que nos diz então o Salmo 143, 8 e 10. Todos juntos, por favor, nesse momento, leiamos. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Cântico de louvor ao Senhor que vamos cantar, ele nos lembra a bênção que é termos o Senhor e pensarmos que Ele é o Criador. Ele criou tudo que existe, tudo que há, e criou a mim e a você. Isso nos dá segurança, nos dá paz, nos dá vontade de cantar, e cantar todos, em todas as idades, com maior amor que tenhamos por Ele. Vamos cantar um hino de louvor ao Senhor. Um hino de louvor ao Senhor. Um povo santo está fluindo em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Cantai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Cantai, homens e crianças, jovens
Do Senhor me vem a inspiração, louvor que vem do nosso coração para o Senhor. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, e me faz viver em adoração em todo o tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção, em todo o tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Rei, te amo, cada dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Deus, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo o tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção, em todo o tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Rei, te amo, todo dia entoarei um cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti na congregação. Os irmãos podem, por favor, se assentar. No culto das 17h30, nós tivemos a oportunidade de relembrar alguns poemas de nossa irmã Daria Gláucia Vaz de Andrade. A irmã Aldiva Sanches preparou um CD que está inclusive disponível aos que se interessarem, com poemas da irmã Daria Gláucia. Nós a convidamos então para declamá-los. Ela o fez em número de 4 no primeiro culto e reservamos então 2 para este culto agora. Queremos convidá-la então para este instante e nesse contexto até dizer que fiquei muito contente, Wilson, quando você colocou aqui essa música, as 3 que você colocou, mas sobretudo essa Fim de Tarde no Portão. Não sei se vai funcionar,
na congregação, certo? Porque é exatamente isso, nós temos que fazer as coisas difíceis, não só as coisas fáceis. Mas não por serem difíceis, mas por serem bonitas, não é verdade? É o caso da obra da nossa irmã Daria Gláucia. Não são poemas muito fáceis, mas são profundos, são bonitos. E a arte deve ter um lugar de grande valorização nas nossas igrejas. A poesia, a música e outras expressões artísticas, porque Deus se comunica conosco através das artes. Exceto os livros históricos da Bíblia, todos os demais são poesia, inclusive as cartas de Paulo, Judas, João, Hebreus. E se nós não usarmos a imaginação poética, nós perderemos a beleza da própria Bíblia. E eu posso dizer, a beleza da vida. A poesia é algo que nos ensina a pensar e a escrever. Então vamos ouvir agora um dos poemas de Daria Gláucia, na voz da irmã Aldiva Sanches. Preparamos esse CD baseado no tema da Convenção Batista Brasileira, valorizando a nova geração. Aqui à frente vocês têm a minha foto e a foto das duas grandes amigas, Love Petrovski, que ela bota Love de Almeida, de Oliveira, e Daria Gláucia. Como disse o pastor Sócrates na convenção, 3 velhinhas fazendo arte. Uma de 71, uma de 83 e uma de 84. Textos maravilhosos. Vale a pena levar. Aldiva, para a irmã Daria Gláucia ficar em pé, por Daria favor, Daria. Que a gente às vezes não reconhece pelo nome Daria Gláucia Vaz de Andrade, uma das maiores poetisas do Brasil. Membro aqui de nossa igreja, onde já atua em vários ministérios, está aqui em nossa igreja há mais de 50 anos. E escreve belíssimamente, como vocês vão ver agora em 2 exemplos. Se vocês quiserem ter outros exemplos, são 13 ou 14? São 14. 14 poemas dela na voz da irmã Aldiva, poderão adquirir depois. Vamos ouvir então. Acompanhando, vocês têm piano, violino e saxofone dos nossos filhos, um solo da minha nora e um vídeo que nós soltamos no primeiro momento. Agora o tempo acho que está apertado, não dá para soltar, né? Mas quem quiser ouvir, Rendel Cecílio é um organista que está terminando o seu doutorado em Campinas. O pastor falou sobre o Dia Internacional da Mulher. Então nós escolhemos um poema para homenagear as mulheres, nos homenagearmos, né? E o tema é muito bonito. Daria Gláucia Vaz de Andrade, Apenas uma Mulher. Era um botão pequenino de uma rosa qualquer, que se chamava Maria, que se chamava mulher. Das dores, Aparecida, dê-lhe o nome que quiser. Simone, Ruth, Valéria, Teresa, Jaci, Esther. Cor da pele ou estatura, nacionalidade, cultura, o formato do seu corpo, cor e tipo de cabelos, aos olhos do mundo ingrato, ela foi e será sempre apenas uma Maria, apenas uma mulher. Sujeita ao braço forte, à cobiça sensual, objeto de desejo para o bem ou para o mal. Mas assim foi no passado, pois o botão floriu em rosa nos balcões, nos escritórios no hospital, na creche, na escola, nas fábricas ou nos quartéis, no trabalho rotineiro ou para grandes eventos, tomando o seu novo espaço. Ela é a rosa dos ventos. Se hoje as taças da ira são despejadas na terra, os valores se atrofiam. Os jovens correm sem rumo, lutando invisível guerra. Deus chama você Maria. Deus chama você mulher.
para nortear as vidas com trabalho e oração. Na ousadia de uma fera, na força do coração, rosa, mas rosa dos ventos. Na ofensiva e na defesa. Não rosa muda, ornamento numa jarra sobre a mesa. Vá aos porões da cidade, às ruas, praças, lupanares, a criança abandonada, aos marginais, às favelas, ouça o grito dos sem terra. E tanto que a vida pisou, rosa mulher, seu perfume leve onde Deus a mandou. No passado foi Maria, Maria do que quiser. Foi rosa linda, parada, como ornamento qualquer. Mas hoje é nutriz de vida, fome de fé e força, manancial de beleza, presente de Deus ao homem, feita em forma de mulher. Parabéns. Obrigado. Que cabeça! Que cabeça de Daria! E agora tem uma muito lindinha que eu acho que é a predileta dela. Não pode deixar. Ela me telefonou, será que vai sair a boneca para a Salete? Essa história é verdadeira. Daria encontrou uma menina em dezembro, não sei quando, vendendo seus doces na rua. E perguntou para ela seu nome. Ela disse, Salete. Você quer ganhar um presente? Ela disse, sim. O que você quer ganhar? Uma boneca. E Daria comprou a boneca. Mas no corre-corre do Natal, ela esqueceu o dia que tinha que marcar com a menina para levar a boneca. Essa história é mais ou menos assim, né, Daria? Isso, é isso mesmo. E ela esqueceu. E um dia, em janeiro, ela lembrou de Salete. Correu à rua onde estava Salete e não encontrou a menina. O resto, vocês vão imaginar. Uma boneca para Salete. Pode tocar o 33 do HCC. Deus cuidará de ti. Aquele que cuida de cada um de nós. Cuida também das crianças que não têm seus pais. Daria a Gláucia uma boneca para Salete. A Salete é pequena, vivaz e morena, jogada na rua, a força do sol, a força da vida que não escolheu. Salete, menina, que a noite escondeu. Drops, amendoim, mariola. Compra um para a sua namorada, umzinho só, que eu não vendi nada. Drops, amendoim, compra cocada. A chuva é tão forte, a chuva é tão fria, Salete é vazia. A vida lá fora, que sei eu da vida, pois cresci sem medo, com casa, brinquedo, escola e carinho. Infância que eu tive e nunca tiveste, Salete pequena, que pena me deste. Procuro-te agora ao sol de janeiro, cabelos ao vento, sandália manchada, vestido manchado ali na calçada. Menina Salete, que a vida esqueceu. Menino tão sujo, menino tão magro, irmão da Salete, irmão no penar. Morrendo e vivendo em todas as horas, debaixo das rodas dos carros que passam, no asfalto escaldante, na escada rolante, sorrindo, brincando, subindo e descendo, que hoje está fraco e nada vendeu. Drops, amendoim, mariola, compra um para sua namorada, umzinho só, que eu não vendi nada. Drops, amendoim, compra cocada. Agora, em meus braços, calada e esquecida, boneca comprada que não te entreguei. Perdoa, Salete, a vida não quis. As tardes tão quentes, dezenas de vezes na infância perdida, nas portas dos bares, calçadas e gares do trem da central, te vejo sozinha, vivendo tua vida. Me compra esse drops, me compra, seu moço,
Salete, perdoa perante o Senhor que chamou as crianças à bênção do amor. Salete Morena, retrato da infância vivendo sem rumo na noite perdida, na noite sem irmã, sem Deus e sem teto, sem pai, sem amigo, sem roupa e abrigo, sem sol no amanhã. Nós teremos agora um tempo de entregarmos a Deus nossos dízimos, as nossas ofertas, enquanto cantamos essa música, Não a Nós, Senhor. Eu sempre destaco, e repito isso várias vezes, que nós temos o privilégio de participar com os nossos recursos financeiros, mas também com os nossos talentos, com os nossos dons. Gostaria que você fizesse essa pergunta a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Como é que eu posso usar o meu conhecimento para o teu serviço na igreja e fora da igreja? Como é que eu posso usar o dinheiro que o Senhor me deu para abençoar pessoas? Para ser instrumento para que o teu evangelho possa alcançar pessoas e libertá-las para uma vida eterna. Senhor, como é que eu posso usar os meus talentos, os meus dons, nas diversas áreas, para que não sejam só meus, mas sejam teus? Quando falamos momento de fidelidade, não estamos falando apenas de recursos financeiros, também de recursos financeiros. Somos muito gratos a Deus aqui, os líderes dessa igreja, pela fidelidade dos irmãos. Também por aqueles que têm dedicado as suas vidas. Mas queremos mais. Como igreja queremos mais. Para fazermos mais. Para fazermos melhor. Vamos cantar então. Enquanto nós cantamos, estamos dizendo que não confiamos em ouro, nem prata, nem em riqueza, porque sabemos que todas as bênçãos vêm do Senhor. Enquanto cantamos, você pode trazer então alegremente a sua contribuição financeira.
E vamos orar, agradecendo a Deus então por aquilo que Ele tem feito através de nós. Hoje, pela manhã, tivemos aqui nosso missionário lá do Chile, nosso irmão César, e ele contou uma experiência interessante. Ele ganhou de presente de um adolescente dessa igreja uma prancha de surf. E depois de muito tempo ele conseguiu então levar essa prancha para o Chile. E ele iniciou lá então uma escola de surf com alguns garotos dependentes, viciados em maconha e crack. E ele contou então para a gente que a intenção dele é evangelizar aqueles garotos, fazer com que eles conhecessem a palavra de Deus, mas que a mãe de um deles começou então a participar, e que a mãe de um desses garotos então veio a aceitar o desafio de viver uma vida com Cristo. E ele relatou então que às vezes a gente não imagina como as coisas acontecem, né? Deus, Ele usa os nossos recursos da maneira como Ele quer. Penso eu que não só os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas nós podemos participar da evangelização do mundo também através de outras coisas. E que esse exemplo aí, que ele esqueceu o nome desse garoto, ele tentou lembrar e não conseguiu, possa também servir para a gente, né? Um incentivo. Olha, o adolescente ele é peculiar, ele não tem muito recurso, o que ele tem que pedir aos pais. Então, eu fico imaginando que esse adolescente, olha, eu não tenho como te ajudar financeiramente, mas leva a minha prancha para você usar no seu trabalho evangelístico com o esporte lá com as crianças. E uma alma já foi então resgatada para Cristo, para a honra e glória dele. Nesse sentido, você vai orar agora. Eu gostaria que você orasse em gratidão a Deus por dois irmãos nossos, que eu vou chamar aqui à frente agora, que é o Júlio Merebe, está aí? E estava no primeiro, né? E a Vânia Bucos, está aí? Eu estou meio ceguinho, ok. Então o Júlio completou o seu mestrado em filosofia, economia, e a Vânia o seu doutorado em farmácia, não é isso? Mais ou menos, né? Farmacologia, química, né? Mais ou menos. Quer dizer, o que é? Mais ou menos. Então, diz o que é. Vamos... Doutorado em quê? Ciência e tecnologia de política. Agora ficou tudo claro, né? Todo mundo entendeu que é ciência e tecnologia em polímeros. Vocês não sabem o que é isso? Nem eu. Mas isso não tem nenhuma importância. Espero que ela saiba, fez doutorado nisso, não é verdade? Mas quem sabe outras pessoas também, além da Vânia, têm outros motivos de gratidão a Deus. Então, eu queria que você ficasse em pé, ou viesse aqui à frente, como a sua gratidão a Deus, e depois então o pastor Cleudair vai orar. Alguém que tem algo a agradecer? Venha. Essa é a hora da gratidão. Eu vou estar aqui porque eu tenho motivos de gratidão, né? Minha tão bela viagem, não é? Vem aqui também, Regina, você que esteve lá conosco, vem aqui, vamos agradecer a Deus também. Se tem mais alguém que foi à viagem, no primeiro culto tivemos, vamos dar graças a Deus. Não estava planejado isso, mas também não tem problema nenhum, né? Foi boa viagem, Regina? Ótima, não é? Então, vamos dar graças a Deus. Fique em pé, caso você tenha também outro motivo de gratidão no seu coração. Vamos registrar, então, não só a alegria por essas contribuições, mas também por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Senhor, é muito bom saber quanta coisa tem acontecido no nosso meio, quantas coisas o Senhor tem feito, tem concedido aos teus servos. Nós agradecemos, em primeiro lugar, pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui, que possamos ter a consciência de que estamos fazendo isso porque o Senhor nos abençoou, e que esses recursos possam ser usados da melhor forma possível para alcançar outras pessoas, assim como nós também fomos alcançados um dia.
De igual modo, nós queremos agradecer pelos teus filhos, teus servos que aqui estão, por aqueles também que ficaram de pé, em reconhecimento pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um. Amém, Senhor. Nós sabemos que nada é fácil, mas nós sabemos que depois das lutas sempre virão as vitórias. E é por isso que nós, como igreja, estamos aqui de pé, agradecendo por essas vitórias, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Só pela força que vem do Senhor é que nós sabemos que nós temos conseguido chegar onde nós chegamos. Mais uma vez eu oro muito agradecido, no nome que está sobre todo o nome, no nome do Senhor, que é o nosso Salvador Jesus. Amém, Amém. Senhor. Todos, por favor, podem sentar. Parabéns, Vânia. Parabéns a todos que alcançaram um momento especial na sua vida. Eu quero lhe convidar agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Peço que você abra e dê uma lidinha nesse texto agora, uma leitura rápida desse texto. Após essa leitura, a irmã Aldiva vai recitar o poema Enquanto Ruge a Tormenta, da irmã Daria Gláucia. E em seguida vamos cantar O Mestre, o Mar se Revolta. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, enquanto ruge a tormenta? Daria Gláucia Paz de Andrade, Enquanto ruge a tormenta. Enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei, ó Deus, quando o meu sonho, ferido, agonizante, aos pés se me abater. Ilusões que plantei aos albores da vida, uma a uma por fim chegarem a fenecer, quando se tornar vã a vida que vivi. Enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei, ó Deus, quando os meus olhos, carregados de dor, de velhice, de pranto, só quiserem enxergar a maldade da vida. Neste olhar, a saudade estender o seu manto, quando não mais olhar o que sempre vi. Enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei, ó Deus, quando a velhice pela ágil mão do tempo vier sucar os meus cabelos, e de andar vacilante, força decrescente, sentir que a infância vem brincar nos meus joelhos.
E ao lembrar o vigor e a glória que perdi, enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei quando for mal o mundo, não mais houver amor, e o ódio, a confusão, estalar em surdina, no império nefando de cada coração. E longe aquela paz que um dia eu conheci, enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei quando os homens ferirem a minha confiança e o desejo de amar. E sofrendo este golpe, eu ficarei insensível, sem sentir, sem sofrer, sem sorrir, sem chorar. E prestes a descrer de tudo quanto criei, enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei quando ficar sozinha, seja para sofrer, seja para chorar acerba a triste ausência dos queridos que partem para a eterna viagem, donde não há voltar. E quando pensar que é grande o golpe que sofri, enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei quando na estrada desabar a tormenta da incompreensão, quando houverem traído as minhas atitudes e nuvens de desdita e ingratidão encherem só de sombras o castelo que ergui. Enquanto ruge a tormenta, Senhor, pensarei em Ti. Em Ti eu pensarei, ainda que muitas vozes ergam-se altissonantes para de Ti descrer. A Ti entregarei meus incertos caminhos, e Tu serás meu guia sempre até morrer. E se após a tormenta eu chegar contigo ali, então para sempre pensarei em Ti. Amém. Amém.
história de Marcos capítulo 4, que você leu silenciosamente, Wilson, pode continuar aí, por favor, para sua filha, e que nós lemos, e o poeta e músico agora também celebraram, história que nós conhecemos, talvez a maioria de nós de cor. Quero trazer algumas breves reflexões. Primeira, Jesus faz parte das nossas vidas. E aqueles discípulos aprenderam isso pela experiência da tormenta no barco em que estavam. E a pergunta é: nós fazemos parte da vida de Jesus? Ele faz parte da nossa. De que modo fazemos parte da vida de Jesus? De que modo nós somos seguidores de Jesus? Alguns seguiram a Jesus bem de perto porque estavam no mesmo barco. Mas outros, diz o texto, estavam em outros barcos, mas também seguiram a Jesus. E Jesus então pede àqueles discípulos mais próximos para que fossem para o outro lado. Onde eles estavam, estava ótimo. Onde eles estavam, Jesus morava. Era em Cafarnaum, onde ele fazia as suas paradas quando estava nas cercanias do Mar da Galileia. Onde eles estavam, Jesus já era conhecido. Onde eles estavam, Jesus já era famoso. Onde eles estavam, Jesus tinha provado quem ele era. Mas Jesus os convida para irem para o outro lado. Se você continuar a história, você vai ver o que havia do outro lado. Havia um endemoniado. De uma das experiências mais dramáticas da Bíblia. Tomado não por um demônio, mas por uma legião de demônios. Jesus, no entanto, desejou ir para o outro lado. Às vezes na vida, nós temos que ir para o outro lado. Às vezes na vida, nós precisamos celebrar mudanças nas nossas vidas. Conhecer outras realidades, experimentar, vivenciar o lado das outras pessoas, ouvir o outro lado. Nossa viagem agora foi muito elucidativo. Por exemplo, ouvir o lado dos palestinos na questão com Israel. E também ouvir o lado dos judeus na mesma questão. E quando vimos os dois lados, concluímos naquele caso especificamente que os dois estão com a razão. E talvez por isso não haja solução à vista. Porque perguntamos aos dois: vocês veem solução? A resposta foi não. Sabe o que faltam a eles? Ouvir o outro lado. O lado de quem tem medo de ser destruído, como Israel. O lado dos palestinos, que tem medo de desaparecer da face da história pela força de Israel. Quantas vezes nós temos a impressão daquela pessoa? Nunca o ouvimos diretamente, mas já ouvimos muito sobre ele, mas nunca o ouvimos. Quando nós o ouvimos, nós então quantas vezes descobrimos que ele ou ela não é quem diziam que
era. Quantas vezes estamos tão bem nas nossas vidas, mas Deus nos chama para atravessar os oceanos, sejam quais forem esses oceanos. O seguidor de Jesus vai aonde Jesus manda ir, faz o que Jesus manda fazer, se de fato são seguidores de Jesus. Jesus faz parte das nossas vidas. Você faz parte da vida de Jesus? Mais ainda, levantou-se um forte vendaval, o que nos leva então a pensar que o fato de seguirmos a Jesus não nos exime dos vendavais da vida. Eu vou aprofundar um pouquinho. O fato de sermos seguidores fiéis de Jesus, de fazermos a obra de Jesus no mundo, de sermos ministros de Deus nesse mundo, de sermos fiéis na nossa participação na igreja em qualquer área, não nos isenta de ter problemas. Minha esposa estava há 2 domingos numa igreja em São Paulo, e o pastor começou a falar. Agradeceu à igreja pelos 2 meses de fé, 2 meses que passou nos Estados Unidos. Ela não conhecia a história. Ele foi lá buscar o seu filho. Seu filho fazia seminário, mas ficou mentalmente doente de forma muito grave, ao ponto de escrever uma carta de despedida. Ele foi buscar o seu filho. O médico disse: ele não pode ficar aqui. Ele trouxe o seu filho para casa, 30 e poucos anos de idade. Ele não pode ficar 1 minuto sequer desacompanhado. Por que eu digo isso? Porque às vezes, quando estamos fazendo o trabalho do Senhor, quando somos fiéis a Deus, cobramos dele quando o vendaval nos atinge. Tenho a impressão que quando os discípulos disseram assim: mestre, não te importa que morramos? Pensaram o seguinte: mestre, quem foi que mandou que nós atravessássemos o mar? Mestre, o senhor não está vendo nossa fidelidade? O senhor pediu e nós concedemos. Mestre, como é que uma coisa dessa pode acontecer conosco, que somos tão fiéis, tão leais, tão cumpridores com o Senhor? Mesmo sendo fiéis, participantes da vida de Jesus Cristo no mundo, isso não nos põe a salvo dos problemas da vida. É claro que se você ouvir alguns pregadores da televisão, não aquele do programa Convite à Vida, você vai escutar que se você está numa tormenta, num vendaval, é porque você está em falha com Deus. Conserte a sua vida e tudo correrá maravilhosamente bem na sua vida. Não é verdade. Aqueles discípulos nada fizeram de errado, mas os vendavais acontecem. E é curioso que no Mar da Galileia é raro acontecerem, mas também acontecem. Em qualquer vida acontece. Mas ainda, o que importa é o que nós fazemos diante dos vendavais da vida, que são inevitáveis. Os discípulos foram a Jesus, mas olha que interessante, eles não foram a Jesus com fé vitoriosa, não. Jesus disse: vocês não têm fé, têm uma fé pequenininha. Eles não foram com uma boa atitude também, não, foram meio que cobrando a Jesus: não te importa que pereçamos. Mas eles foram a Jesus. Eu gosto disso, porque Jesus atendeu o pedido deles.
Porque às vezes achamos que Deus não nos atende porque não oramos do modo certo, não falamos as palavras mágicas. Isso não existe. Na oração certa, há um Deus poderoso que nos ouve em meio aos nossos medos, e nós os temos. Nossas reclamações nós as temos, e nossa desconfiança nós a temos, e nossa incredulidade, porque nós a temos. Jesus nos responde a nós como nós somos. Ele não espera que fiquemos perfeitos, então, para nos abençoar, porque não seria bênção, seria uma conquista nossa. Esses discípulos nos ensinam a ir a Jesus. Então Jesus repreende o vento. Como que ele fez? Não sei. Sabe como eu imagino que ele repreendeu o vento? Ele ficou em pé no barco, talvez lá perto onde estava dormindo, um barco pequeno. Ele nos fez isso. E o mar foi murchando na sua fúria. Depois ele fala assim, uma voz bem calma: aquiete-se, acalme-se. Jesus não precisa gritar. Ele nos ensina que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para que ir a outras pessoas, se podemos ir a Jesus? Para que edificar bezerros de ouro como Arão e Jeroboão, se podemos ir ao Deus Todo-Poderoso? A quem nós temos ido? Quando Jesus então se levanta, está mostrando que Ele é aquele que cuida de nós. Eu poderia dizer assim, esses discípulos realmente não tem jeito, né? Em lugar de orar, vem aqui me acordar. Perfeito Deus. Mas Ele viu as necessidades, Ele viu o medo, o pavor, o terror que tomava conta daquelas almas. Ele se levanta e atende ao pedido que fizeram, porque além de ser todo-poderoso, Ele é amoroso e se interessa por todas as nossas causas, sejam quais forem, até aquelas que nós provocamos com os nossos pecados, e aquelas que outros provocam sobre nós com os pecados deles, e até aqueles que não têm nada a ver com o pecado, consequências naturais dos encontros e conflitos da vida. Deus é aquele que está no nosso barco. A borrasca vem, mas quando vamos a Ele, Ele nos manda a bonança, de diferentes formas. Nem sempre Ele acalma o mar, mas acalma o nosso coração, e a viagem prossegue. Ele que escolhe o modo de agir, não somos nós que dizemos como Ele deve proceder. O que precisamos é pôr a nossa mão nas mãos de Jesus, o dono da vida, o dono de todas as coisas. Há uma música muito bonita que vamos cantar agora, e os de geração assim, de cabelos mais embranquecidos, os homens que as mulheres pintam, né? Poderão se lembrar dessa música. Você lembra, Wilson? Não é do seu tempo não, né? Não, né? Tá certo. Certamente a Natália se lembra, né? Que ela é mais experiente que você. A Tamara disse que não se lembra, mas vai tocar aqui pela partitura, que não é do tempo dela essa música, certo? Porque essa música, meus irmãos, que nós cantamos lá todos os dias praticamente na nossa viagem, ela tem uma letra muito profunda, não é? Põe a sua mão nas mãos do meu Senhor da Galileia, aquele que faz o vento se acalmar e o mar se aquietar
não estava planejado esse cântico. Vamos ver como é que ele vai sair. que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão que acalma o mar. Põe teus olhos nos olhos do Senhor na Galileia. Põe teus olhos nos olhos do Senhor que acalma o mar. Que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe teus olhos nos olhos do Senhor, que acalma o mar. Nesta oração, quero colocar a sua vida, suas necessidades. Quero rogar para que as ondas, que quem sabe se abatem sobre a sua vida de diferentes formas, possam ser sossegadas pela força de Jesus. Quero pedir que mesmo que Deus decida que as ondas vão continuar, que Ele faça você dormir na proa do barco, sossegado, calmo, pelo amor de Jesus. Se você precisa que eu ore assim, quero lhe convidar a ficar em pé, vir aqui à frente, em seguida então eu vou orar. Vamos cantar mais uma vez só a primeira estrofe dessa música, para que você então possa colocar a sua vida diante de Deus. E em seguida vamos então orar por você. Põe tua mão na mão do meu Senhor, na Galileia.